Falo também sobre zagueiros oferecidos ao São Paulo. Tem zagueiro do São Paulo na mira do Boca Juniors? Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes. Hora de falar sobre o São Paulo com dois zagueiros oferecidos ao tricolor nos últimos dias. Ricardo Graça e João Marcelo foram sugeridos ao São Paulo. Tricolor que busca um zagueiro que tem encontrado enorme dificuldade diante da falta de dinheiro. Arthur Chaves, do Hoffenheim, e Domingos Duarte, que estava no Getafe e virou jogador livre a partir de 1º de julho, foram os principais alvos sem acordo por conta das finanças. Pois bem, o João Marcelo é zagueiro do Cruzeiro, enquanto o Ricardo Graça deixou seu time no Japão e chegaria sem custos. Apesar das condições bem fáceis nos dois negócios, o São Paulo não demonstrou interesse. A avaliação de Dorival Júnior é de que seriam atletas que acrescentariam pouco ao elenco principal. A ideia do São Paulo, mesmo sem dinheiro, é trazer peças que sejam importantes, que se tornem candidatas reais à titularidade. Se for para trazer apenas por trazer, o São Paulo vai preferir investir em atletas da base, um deles Isaac, que tem pedido passagem e treinado muito bem no centro de treinamento da Barra Funda com o restante do elenco. Só para completar sobre o São Paulo, registrar que Newton, volante do Botafogo, já está na capital paulista e passou por exames médicos. São Paulo e Botafogo estão trocando os documentos para oficializar a troca em definitivo de Newton por Ferrarese. O Newton chega em definitivo contrato de 5 temporadas, volante de 1,88 m e que atua como o primeiro protetor do sistema defensivo. Ele chega ao São Paulo com o aval do técnico Dorival Júnior. O Jean Gomes Nicola, boa noite, tudo bem? O que falta para o atacante Arthur, emprestado pelo Botafogo, bater a meta de obrigação de compra pelo São Paulo? Ferrarese e Newton, como é que ficou a divisão dos percentuais? Jean, o negócio entre Ferrarese e Newton está fechado, o Newton já está em São Paulo, realizou exames médicos, a assinatura do contrato já está praticamente acertada, resta apenas o envio da documentação por parte do... Para falar a verdade, os documentos já estão sendo trocados, né? Já estão sendo trocados entre Botafogo e São Paulo, o negócio está fechado. Deixa eu ver se eu lembro qual que era a opção, se eu lembro não, vou perguntar para uma pessoa como é que era a opção de... Boa noite, tudo em paz por aí? Passando para saber. Assim que tiver a resposta, já conto para vocês. Bora tentar descobrir como é que funciona essa opção de compra do Arthur, tá bom? O Gilmar Lima, Isaac vem agradando nos treinos. Isso pode significar que o São Paulo não precise ir atrás de um zagueiro? Pergunta do Gilmar Lima é boa, tá? Nos últimos dias, o São Paulo recebeu sugestão de mais 2 zagueiros. Do Ricardo Graça, que estava jogando no Japão, e do João Marcelo, atleta do Cruzeiro. O São Paulo avaliou prós e contras e decidiu não ir adiante em nenhum dos 2 nomes. Tá? O São Paulo tem hoje como grande prioridade a busca por um zagueiro, até porque as tratativas com o Domingos Duarte e Arthur, como é que é o nome, sobrenome dele? Do Hoffenheim, essas 2 negociações não avançaram. Mas o São Paulo não gostou nem do João Marcelo, nem do Ricardo Graça. E para contratar por contratar, o São Paulo vai preferir dar espaço exatamente para o Isaac, de quem você falava, atleta da categoria de base, tem treinado no time principal, tá bom? Alexandre Souza, saudações tricolores, maior time do Brasil. Novidade em relação a reforços? Tem mais alguém? O Newton, como eu disse, né? A operação do zagueiro aqui anda um pouquinho mais complicado. O São Paulo estabeleceu que só vai contratar jogador se puder trazer jogador de graça. Não há dinheiro para investimento para contratação de reforços, tá bom? SPFC. Boa noite, o São Paulo está perdendo o Caleri mesmo para os Estados Unidos, só contrata jogador ruim, meu Deus. Luiz, vamos lá. Renovação do contrato do Caleri com o São Paulo está, de fato, emperrada. Negociação não andou, o São Paulo oferece 1,5 milhão de reais de salário, o Caleri quer entre 1.700.000 e 1.800.000. São Paulo oferece 2 milhões de reais de luvas, o Caleri pede 9 milhões de reais. São Paulo não quer pagar bônus por títulos e conquistas, títulos e classificações. O Caleri exige essas bonificações. Tem também uma dívida antiga de 6 a 7 milhões de reais. Essa o São Paulo vai precisar pagar de qualquer jeito, tá? Então há essa dificuldade, essa diferença. Como o Caleri já entrou nos últimos 6 meses de contrato, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube para virar reforço de graça no ano que vem.
Os dois nomes que foram especulados, Monterrey do México e Orlando City nos Estados Unidos. Eu tinha mandado, coisa de 20 dias atrás, uma pergunta para o Ricardo Moreira, que é o executivo de futebol do Orlando City, se tinha alguma negociação. Ele disse, descarta, Nicola, não tem nada. Aí mandei mensagem ontem, assim que surgiu essa nova especulação envolvendo o Orlando City. E o Ricardo garantiu que não tem negociação, tá bom? O Gilson Libório. Nicola, e os reforços no São Paulo? Pois é, dá para dizer que são dois. Vitor Sá, atacante, sem custos, e Newton, trocado pelo Ferrarese. Talvez pinte um zagueiro, mas o Rick tá aqui perguntando sobre Caleri, se ele vai sair. A tendência é que saia no fim do ano. E aí deixa eu só destacar uma coisa, eu estava conversando ontem à noite com um dirigente do São Paulo. Eu até falei, cara, eu me surpreendi vendo a live com a quantidade de torcedores do São Paulo meio que abrindo mão do Caleri. Ele quer ir, ele tá achando que o salário é pequeno, então que ele vai embora. E aí ele falou, cara, eu também tinha observado isso, óbvio que em outras redes sociais, né? Mas o São Paulo já, dá para dizer que o São Paulo se surpreendeu com essa, enfim, com essa situação do torcedor do São Paulo não se importando tanto com a possibilidade de o Caleri ir embora, tá? Essa que é a grande verdade. Só tentar me ajustar a câmera aqui. É louco, né? Porque o meio do cenário tá aqui, ó. Mas aqui ele fica torto, né? Enfim, vamos embora. Boa noite, Nicola. O que há de verdade sobre Chico da Costa no São Paulo por empréstimo? Não tinha ouvido nada sobre isso, não. Vou mandar uma mensagem para uma pessoa do Cruzeiro, quer ver? Ó? Deixa só antes vocês, pô. Ademir Quintino está proibido de falar sobre o filho. Deve ter tido algum, enfim. Beleza. Lucas Rocha, Nicola, o São Paulo vai fechar com o Caleri? Não dá para gravar, não dá para dizer, tá? A conversa que eu tive ontem com uma pessoa próxima ao Arri Matriz é que a negociação está bem distante, os valores são estão bem longe um do outro, tá bom? Nicola, patrocínio na manga da camisa do São Paulo, o Ivan Melo. Ivano Melo. Tinha uma negociação com quem? Lucas Rocha, Nicola, você sabe se o São Paulo vai mesmo expulsar o Casares? Tem um movimento bem grande e forte para isso, tá? Eu acho que no fim das contas vai acabar acontecendo. Embora com o Dedé, que também era outro do departamento social do Casares, esse é um movimento de proteção a ele lá dentro. O Canário Pistola está perguntando se a XP vai melhorar a proposta. É preciso que melhore, porque com as atuais condições não vai haver acordo. São Paulo entende que esse 1,5 bilhão de reais que seriam aportados não são suficientes para que o São Paulo aceite, até porque essa grana não é definitiva, ela é um empréstimo, com devolução ao custo de 1,1% de juros ao mês. E qual procede que o Léo Fernandes do Peñarol no São Paulo? Cara, não tem a menor lógica isso, sabe por quê? O Léo Fernandes foi uma das contratações mais caras do Uruguai recentemente. Quer ver? Deixa eu só pegar aqui, ó. Esse cara estava arrebentando com a camisa do Peñarol. Jogador de 27 anos de idade, ele passou pelo Flu de forma absolutamente discreta. Ele pertencia ao 20 gol e uma assistência. Aí ele foi para o Peñarol emprestado e fez 47 jogos, 22 gols e 17 assistências. O cara meteu 39 participações em gol em 47 jogos na primeira temporada de Peñarol. E aí o Peñarol fez todo o esforço do mundo para comprar uma operação de 6,5 milhões de euros, tá? Aí na temporada seguinte, já como atleta definitivo, foram 48 jogos, 13 gols e 15 assistências. Na atual temporada, 12 jogos, 1 gol e 5 assistências. O Léo Fernandes está avaliado em 7 milhões de euros. O São Paulo não tem nenhuma condição para fazer investimento em reforços, tá? Qualquer recurso que chegar, precisa chegar a curto zero, senão não vai haver negociação, tá? O Caleri está achando que ele é o Haaland, escreve o Lucas Rocha. Nicola, o São Paulo está fechando com o André Amaro, nunca ouvi falar sobre esse nome. O Ebert, Nicola, você acha que o São Paulo vai falir? Certamente não. Tem muita lógica, não. A relação Ivan, cara, boa noite, Nicola. Como é que está a recuperação do Lucas Moura? Ele ainda volta nessa temporada? A expectativa é de que, nos melhores dos cenários, ele esteja à disposição no último mês da temporada. Mas... E aí tem um ponto, né? O contrato dele com o São Paulo acaba em dezembro. Tá? Chegaram a dizer que o São Paulo renovaria o contrato dele. Eu disse, pessoal, tem a menor lógica isso, né? Por negociações que o São Paulo tinha para manga. Go Better, GWM, Ex-Bri Pneus, Kraken Criptomoedas, Banco Inter, Avan e Banco BMG. Vou responder. São Paulo tinha negociações com as seguintes empresas para o patrocínio na manga. Go Better, GWM, X-Bri Pneus,
Kraken Criptomoedas, Banco Inter, Avan e Banco BMG. E essa história de que o São Paulo tem proposta do Boca Juniors por Alan Franco. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do departamento de futebol do São Paulo e posso assegurar que o tricolor não tem nem sequer proposta, muito menos sondagem do Boca Juniors. São Paulo não tem controle da gestão da carreira do Alan Franco. Então o tricolor não pode responder se o Alan Franco já foi procurado pelo Boca Juniors. Mas pro São Paulo não chegou absolutamente nada. E não há intenção do São Paulo em vender o Alan Franco. Pelo contrário, nesse momento, São Paulo busca pelo menos mais um zagueiro, mesmo com a reintegração de Arboleda, que pediu desculpas de forma pública e está treinando com o restante do elenco. Na Argentina, a especulação de que o Boca busca um zagueiro, mas a prioridade é Romaña, que pertence ao São Lourenço. Somente se essa negociação não acontecer, é que o Alan Franco pode voltar a ser alvo de uma negociação do Boca. Vale a lembrança de que em 2023 o Boca Juniors tentou a contratação do zagueiro São Paulino. Na oportunidade por empréstimo, o São Paulo recusou qualquer possibilidade de modelo daquela negociação. O Alan Franco renovou recentemente seu contrato com o São Paulo, novo vínculo até dezembro de 2028. E ele deve ser titular absoluto no segundo semestre, sob o comando de Dorival Júnior. Bora de notícias, deixa eu começar falando sobre Vozinha, goleiro de 40 anos de idade, da seleção de Cabo Verde, e uma das sensações da Copa do Mundo. Ele está desempregado, vocês sabem, né? Desde o fim do mês passado, o contrato dele com o Chaves acabou e não foi renovado. No Chaves, da segunda divisão de futebol em Portugal, ele tinha direito a um salário de 3 mil euros. A gente está falando de quase 18 mil reais. E a nova realidade do Vozinha vai ser muito, mas muito melhor. No fim de semana chegaram a especular que ele estaria perto de Atlético Goianiense e Avaí. Antes de gravar esse boletim, conversei com o Pedro Silva, empresário português que representa o Vozinha. Ele admitiu que existem tratativas com vários dos times da Série B, embora sem acordo. A ideia é fechar nessa semana o próximo clube do goleiro, que vai assinar o maior contrato da sua vida. A gente está falando de uma remuneração de no mínimo 100 mil reais por mês. Ou seja, o cara vai saltar de 18 mil mensais para mais de 100 mil aos 40 anos de idade. Importante contar que o Vozinha tem sondagens de outros mercados, mas está muito convencido de que jogar no Brasil seria a melhor das opções, até por conta de todo o engajamento que as redes sociais lhe garantiram. Ele chega à Copa do Mundo com 50 mil seguidores, depois de uma campanha da Cazé TV, ultrapassa os 18 milhões de seguidores nas redes sociais. Caberia no seu time o Vozinha? No meu, seria titular. Quero fechar esse giro de notícias para contar que Taylon, atacante de lado de campo de só 19 anos de idade e um dos destaques da Série B, vestindo a camisa do Avaí, interessa ao Rio Ave de Portugal e a 2 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Não consegui descobrir o nome dos clubes, mas posso contar para vocês que já existiram as primeiras rodadas de conversa. O Avaí pede 5 milhões de reais pela liberação, a tentativa de conseguir essa contratação por cifras inferiores. Na atual temporada, o Taylon soma 36 jogos com 7 gols e 8 assistências.